Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Valesca, monitora do módulo de vocês, módulo de metabolismo, distúrbios nutricionais e hábitos de vida 1 da Faculdade Pitágoras. Essa aula aqui agora é um pouquinho sobre pâncreas, porque na aula que a gente estava tendo online não deu tempo, né, de falar, então eu vou deixar gravado aqui para vocês estudarem depois pelo YouTube. Cronograma da aula. O que a gente vai falar aqui hoje? Eu vou fazer uma breve introdução, vamos falar sobre a anatomia macroscópica, que é aquilo que é visível, sobre a anatomia microscópica, que é a histologia do tecido pancreático, que é aquilo que vocês veem com o professor Juliano, a macroscópica é aquilo que vocês veem com o professor Lucas. Vou falar um pouco da fisiologia básica, a função exócrina e endócrina, lembrando que o foco do nosso módulo é na função endócrina, tá? A função exócrina é importante vocês saberem, mais para uma questão de revisão do que vocês já viram, porém, subentende-se que vocês já sabem, porque vocês já estudaram esse conteúdo. Então, não é o foco, não é algo que a gente vai aprofundar nesse módulo, não. E, além disso, no final, eu sempre gosto de trazer exercícios de fixação do conteúdo, atividades de fixação e treinamento da anatomia, para ver se vocês estão sabendo. Eu acho que a gente sempre aprende por fixação, então uma forma de deixar a aula didática é sempre fazer esse treinamento ao fim das aulas. Além disso, essas questões são boas para vocês terem noção de como esse conteúdo pode ser cobrado, de como um professor pode perguntar isso numa prova. Então vamos começar pela introdução. O pâncreas faz parte dos órgãos vitais, ou seja, é um órgão essencial para o funcionamento do nosso corpo. Ele é vital, assim como o cérebro, o coração, o pulmão, o fígado, os rins. E o pâncreas também faz parte do grupo de órgãos que são vitais para o funcionamento do corpo humano. Além disso, ele é uma glândula. Toda vez que a gente chama alguma coisa de glândula, significa que tem a liberação de alguma coisa, ele produz alguma coisa para o nosso corpo. Geralmente a gente trabalha com glândulas no sistema endócrino, porque geralmente as glândulas produzem hormônios. Então o pâncreas ele é uma glândula mista, porque ele faz parte do sistema endócrino, ele libera hormônios, mas ele também faz parte do sistema digestório, porque ele libera ele produz, né, e secreta o suco digestivo, chamado suco pancreático, que tem as enzimas que fazem a digestão dos macronutrientes. Tem enzimas que digerem carboidratos, lipídios e proteínas. E no sistema endócrino, ele participa principalmente do metabolismo da glicose, o metabolismo dos carboidratos, a partir da liberação de insulina pelas células beta e glucagon pelas células alfa. Porém, ele também tem outras células endócrinas, como as células gama, que liberam somatostatina, as células PP, que liberam polipeptídeo pancreático. Então, tem outras células que cumprem outras funções também, mas o que importa para o nosso módulo é saber muito bem a função da insulina e do glucagon, tá? Então, como aqui eu já falei, a função é exócrina a partir do suco pancreático, que libera enzimas digestivas diretamente no duodeno, que é a porção inicial do intestino, e faz a digestão dos macronutrientes. E a função endócrina, a gente precisa saber principalmente a insulina. Então, os hormônios liberados são insulina e glucagon, principalmente a insulina, que ela age num contexto de alta glicemia. Quando tem muita glicose no sangue, ela faz diminuir essa glicose, ela tira a glicose do sangue e joga para dentro das células. Então, a função da insulina é diminuir a taxa glicêmica e a função do glucagon é aumentar a taxa glicêmica. Então, o glucagon quebra as reservas de glicemia que tem no nosso corpo e joga no sangue em forma de glicose para a gente conseguir produzir ATP. Então, se o glucagon quebra, a gente precisa lembrar que ele é um hormônio catabólico. E a insulina, se ela produz, ela guarda a glicose que estava no sangue, ela guarda dentro das células. Então, se ela guarda, ela está produzindo. Então, ela é um hormônio anabólico. Então, nunca esqueça que insulina e glucagon são hormônios antagônicos. Então, eles têm funções opostas.
Tudo que um faz, o outro faz o contrário, tá? E quais são as patologias do pâncreas? São inúmeras, são várias que a gente pode falar, porém, as que o professor aborda no módulo é a neoplasia, tá? O câncer de pâncreas, que é principalmente câncer de cabeça de pâncreas, é onde é mais acometido. Além disso, tem também a pancreatite, que está relacionada com, principalmente, a principal causa de pancreatite, né? Com a relação que o pâncreas tem com as vias biliares. Então, quando um cálculo de colesterol é formado dentro da vesícula biliar, ele pode ficar preso ali no ducto biliar, e com isso as enzimas digestivas, essas enzimas digestivas do pâncreas, começam a fazer uma autodigestão, começam a digerir o próprio pâncreas, gerando uma inflamação desse parênquima, o que a gente chama de pancreatite. E tem também as doenças diabetes mellitus, tem a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, ela é uma doença autoimune, a pessoa geralmente não, a pessoa já nasce com essa doença, tem a formação de autoanticorpos que destroem as células beta-pancreáticas e com isso a gente não tem a produção de insulina. Se não tem produção de insulina, não tem a diminuição da glicemia. Se não tem a diminuição da glicemia, acumula no sangue. Então a diabetes mellitus tipo 1 tem o estado de hiperglicemia. Por isso que ele é o tipo 1, o paciente ele é um insulino dependente. Ele precisa ficar injetando insulina nele, porque ele não tem a produção natural pelo próprio corpo. Então ele depende da insulina exógena, ou seja, que está vindo de fora, para conseguir ter um equilíbrio da sua glicemia. E existe também a diabetes mellitus tipo 2, que é multifatorial, tem várias coisas relacionadas, mas que a gente sabe que tá diretamente relacionada com os hábitos de vida da pessoa. Ou seja, a pessoa consome muita glicose, muito carboidrato, ao longo da vida, de uma forma crônica, ao ponto de que as células criam resistência à insulina. É como se elas se adaptam. É como se a glicose, a insulina não fizesse mais efeito. Então, a insulina perde a sua função. E aí, a gente cria um estado de diabetes, que é a hiperglicemia, tá? Então, essas são as principais patologias abordadas sobre o pâncreas nesse módulo, mas na aula, e imagino que na prova, o mais importante é vocês saberem as diferenças do diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, saber a diferença da insulina e do glucagon, de que forma que eles atuam, e saber essa função endócrina do pâncreas, tá? O restante, vocês já sabem como pré-requisito, então não precisa ser abordado agora nessa aula. Então vamos falar das relações anatômicas do pâncreas. O que é relação anatômica? É tudo o que está intimamente ligado com esse órgão. Então, tem relação anatômica com o pâncreas, o baço, porque o baço está encostando aqui no pâncreas. Tem relação anatômica o duodeno, porque ele está diretamente ligado. Tem relação anatômica também, o ducto biliar, que é esse ducto verde aqui. Também está relacionado, então também está encostando no pâncreas, o estômago. O estômago, ele está na frente do pâncreas, tá? Ele está aqui na frente, o pâncreas está atrás. Eu vou até abrir um 3D, porque eu gosto de mostrar a relação para vocês. Então, tá vendo que na frente tem o intestino, na frente do pâncreas tem o estômago, o baço aqui, a vesícula. Mas o que está realmente encostando no pâncreas? Vou tirar isso daqui para mostrar melhor. Vou tirar aqui. O que está realmente encostando no pâncreas? Na frente do pâncreas tem o estômago. Atrás do pâncreas tem esses importantes vasos do nosso corpo. Olha uma artéria grossona e tem uma veia grossona também, né? Essa artéria aqui é a aorta abdominal. E ela tem um ramo, deixa eu apagar isso para mostrar para vocês. Isso daqui que eu não consegui excluir, pronto. Ela tem um ramo, Aqui a aorta abdominal, ela tem esse ramo aqui. Esse ramo é a artéria mesentérica superior. E aí essa artéria mesentérica superior,
Ó como que ela passa pelo pâncreas, tá vendo que ela tá encostando no pâncreas? Então, ela encosta e vem pela parte de trás, ela passa pelo pâncreas na trás e na frente, ó. Essa aqui é a mesma artéria que a gente viu lá atrás. Aquela ramificação da aorta abdominal. Ela passa aqui, ó, por cima do pâncreas. E além disso, ela tá irrigando, né, o pâncreas e tem também a veia mesentérica superior. Então, tem relação anatômica com o pâncreas, a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior também. Então, o que a gente tá vendo naquela imagem do slide é essa imagem aqui, ó. Tá vendo que tá o estômago? Olha pro estômago. Eu vou excluir ele. Quando eu excluo o estômago, eu vejo na parte de trás o pâncreas que tá atrás dele. Então, tem o pâncreas, o duodeno. Se eu perguntar relações anatômicas na prova, relações anatômicas do pâncreas, eu posso responder duodeno, posso responder... Ai, risquei errado esse aqui, ó. Baço, porque o baço tá ligado aqui com a cauda, tá? Posso responder artéria mesentérica superior e veia mesentérica superior. Posso responder o ducto biliar, que ele tá aqui, ó. Escondidinho, ó, o ducto biliar aqui. Aqui seria a bile. Então, o ducto biliar, tá bom? Todas essas respostas seriam respostas corretas. Então, como eu falei para vocês, ó, o duodeno, o baço, o estômago que tá aqui na frente, o ducto biliar, o pâncreas também, falando, isso é relações anatômicas, né? O que tá encostado. Agora falando da anatomia mesmo, anatomia básica do pâncreas, a anatomia macroscópica. O pâncreas, ele é dividido em cabeça, colo, corpo e cauda. Ele parece um martelo, ó, a cabeça de um martelo e o corpo. Lembra um pouco o pâncreas. Então, aqui seria a cabeça, o colo. Tem divergência na literatura, tem literaturas que especificam que existe o colo, que é como se fosse o pescoço, outras não. Na prova, tanto faz. Se você coloca ou não o cólon, o professor vai aceitar de qualquer forma. Aqui o corpo e a pontinha dele é a cauda, onde está aqui intimamente ligado com, onde tem relação anatômica com o baço. Deixa eu falar das outras estruturas. Além disso, vocês percebem que na cabeça do pâncreas tem essa curvinha? Eu acho que nessa imagem aqui tá melhor. Essa curvinha aqui. Essa curvinha aqui, ó, é onde a gente viu que passam os vasos. Lembra? Que passa aqui, ó. Aqui passa a veia e desce aqui a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior, que é um ramo da aorta abdominal. Então, também tem relação. Essa curvinha onde passa esses vasos, essa curvinha aqui, é chamada de processo uncinado, tá bom? Então, a gente tem também no pâncreas ductos, que é por onde vai sair as enzimas digestivas. Então, a gente tem dois tipos diferentes de células no pâncreas. A gente vai ver lá na frente. Tem as células que fazem parte da função exócrina, aliás, que tá aqui, esses verdinhos. E tem a parte das células, e tem a parte das células da função endócrina, que são as ilhotas de Langerhans. As células que fazem parte da função digestiva ficam encapsuladas assim, em vesículas, elas formam vesículas, são várias célulazinhas. Cada célula é chamada de ácino. A glândula formada por vários ácinos é chamada de glândula acinosa. Então, elas são responsáveis por produzir as enzimas digestivas e jogar no ducto. Então, vai cair nos ductos digestivos, que vai vir pelo ducto maior, o ducto principal do pâncreas. E o nome dele é esse mesmo, ducto principal. É esse ducto aqui, ó, que vai daqui até aqui e desemboca no duodeno através da papila. Papila duodenal, porque desembocou no duodeno, maior. Por que maior? Porque tem outra aqui, ó, escondidinha, aqui é a menor. Papila duodenal menor. Então, as enzimas digestivas caem no ducto, pelo ducto principal, descem, e aqui, tá vendo que tem a ramificação, ó? Aqui ela junta
com outro ducto. Tem esse ducto aqui que é o principal, esse ducto é o principal, e tem esse ducto que é o ducto biliar, é o verdinho, ele veio lá da vesícula biliar. Então, ele aqui tá trazendo a bile. Aqui tá vindo a bile, aqui tá vindo as enzimas digestivas, e eles vão desembocar em um ducto só, que é chamado ampola de Vacter. Pronto. Desemboca aqui na ampola de Vacter, passa pela papila duodenal maior e cai no duodeno para cumprir as funções digestivas. Né? O duodeno tá vindo aqui do estômago, ó, daqui do estômago tá vindo a comida, passa pelo duodeno. Quando chega no duodeno, estimula a presença do alimento aqui, estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático e a bile. Aí essa papila duodenal maior é um esfíncter. Tudo que é esfíncter é um anel do nosso corpo. Esse anel tá fechado. Quando a presença do alimento faz a abertura dessa papila. Então abre a papila e cai o suco digestivo, cai a bile e o suco pancreático, tá? Além disso, existe esse outro ductozinho aqui. Mas o nome dele é ducto, esse ducto aqui, ó, acessório. Tudo no nosso corpo que tem o nome de acessório significa que sua função não altera a fisiologia do órgão. Porque nem todo mundo tem esse ducto acessório aqui, tá? Ele é acessório, ele tá aqui de enfeite. Ele também desemboca aqui o suco pancreático, mas em menor quantidade. As pessoas que nascem sem esse ducto acessório, que é comum de acontecer, não tem nenhuma repercussão clínica, não muda nada a função do pâncreas, porque tem esse principal aqui para substituir esse acessório. Então, é só um acessório, tá? Ele não tá cumprindo outra função aí, não. Então, as estruturas do pâncreas, como já falamos, é cabeça, processo uncinado, que é essa curvaturinha aqui. Aqui é a incisura pancreática, eu falei processo, o processo é essa parte maior, eu falei errado, tá? Essa curvatura aqui é o processo uncinado e essa incisura por onde passa os vasos é incisura pancreática. Então, tem o corpo e a cauda, tem o ducto principal que desemboca na ampola de Vacter, que sai pela papila duodenal maior. Essa ampola de Vacter também recebe o ducto biliar e tem um ducto acessório, tá? Então, essa é a anatomia e as relações anatômicas do pâncreas. Como eu tinha falado para vocês da função digestiva e da função endócrina, essas bolinhas aqui, ó, são os ácinos. Vários ácinos formam a glândula acinosa. Elas produzem os sucos digestivos que vêm para cá e caem no ducto. Mas lembra que eu falei que o pâncreas tem duas funções, né? Ele tem a função digestiva, mas tem também a função endócrina. A função endócrina libera hormônios. Se é hormonal, para que eu vou cair dentro do duodeno, que é intestino, que faz parte do sistema digestório? Não precisa. Então, a função endócrina do pâncreas é formada pelas ilhotas de Langerhans. E essas ilhotas são várias célulazinhas, tá? Células pancreáticas. Cada célula dessa tem uma função diferente. Aqui dentro tem célula alfa, tem célula beta, tem célula gama, tem célula delta. Peraí, desenhei errado. Célula delta, tem célula PP. Cada célula dessa produz um hormônio diferente, tá? A célula beta, ai meu Deus. A célula beta e a alfa é a mais importante para o nosso módulo, porque a beta vai produzir insulina e a alfa vai produzir glucagon. Esses dois hormônios, eles atuam no metabolismo da glicose. Então, se são hormônios que dependem do metabolismo da glicose, eles são estimulados a partir da taxa de glicemia. Emia significa sangue.
Então, glic de glicose. Glicemia é a taxa de glicose que tem no sangue, tá? Então, o estímulo à produção de insulina e glucagon pelas células beta e alfa pancreáticas depende da taxa de glicemia, tá? Se a glicemia no nosso sangue está alta, estimula a produção de insulina. Se a glicemia está baixa, estimula a produção de glucagon. E nisso eles vivem num equilíbrio, tá? Para nunca ficar de mais nem ficar de menos. Tá, se eu tô falando de taxa do sangue, então significa que as ilhotas de Langerhans, a parte endócrina do pâncreas, ela precisa ter contato diretamente com o sangue, com a corrente sanguínea, justamente para reconhecer quando a glicemia está alta ou baixa e jogar os hormônios ali diretamente no sangue. Então, as ilhotas de Langerhans, elas estão sempre mais perto dos vasos. Tá? Tanto as artérias quanto as veias, elas têm contato direto aqui com o pâncreas para receber das ilhotas de Langerhans os hormônios liberados por elas. Essa artéria aqui é a artéria esplênica, o nome dela. Porque ela tem a função de irrigar o baço que está aqui, ó. Lembra que o baço está na cauda do pâncreas? Então, essa artéria, ela joga sangue pro pâncreas. Pro pâncreas não, desculpa, pro baço. Esse aqui é o baço. Só que ela tem ramos, ó. Ela ramifica e entra dentro do pâncreas e entra em contato diretamente com as ilhotas. Então, entre as ilhotas de Langerhans tem ramificações de vasos, né? Para poder receber os hormônios produzidos pelo pâncreas. Então, quando vocês estiverem na dúvida, é só associar. Se a função endócrina, ela vai jogar pro vaso. A função digestiva joga no ducto para cair no duodeno. Pronto. E a localização do pâncreas, ela é retroperitoneal. Tá atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Então, tá entre o duodeno e o baço e o estômago tá aqui na frente. Lembra que eu mostrei lá no 3D? Então, é retroperitoneal, tá atrás do peritônio. Mas ele também tem contato, tem íntimo contato também com o peritônio, tá? Ah, uma dúvida importante. Tá vendo que o fígado tá aqui, né? O fígado não encosta no pâncreas. Então, o pâncreas tem relação anatômica com o fígado? Não. Tá próximo, mas não é intimamente ligado, tá? Aqui eu coloquei para vocês essa divisão anatômica. Lembrar que é da cabeça, vai para o colo, que vai para o corpo, que vai para a cauda. E o tamanho dele é de aproximadamente 15 a 25 centímetros de comprimento, que é mais ou menos o tamanho de um bisturizinho, ó. E ele pesa mais ou menos 100 gramas, tá? De 100 a 160 gramas. Mas isso daqui, ó, é curiosidade, é para vocês saberem. Isso daqui não é cobrado esse nível de detalhes na prova. O que é cobrado são as relações anatômicas, a localização retroperitoneal, a divisão anatômica. E qual é a importância de saber essas relações anatômicas? É importante saber e é cobrado em prova para vocês saberem as repercussões de uma cirurgia. Porque, por exemplo, um cirurgião, na hora que for operar o pâncreas, por seja o motivo que for, seja por câncer de cabeça de pâncreas, seja por pancreatite, para tirar a obstrução que tiver aqui, ele tem que saber os riscos cirúrgicos, o que ele tem que ter cuidado para não encostar o bisturi, para não cortar sem querer, para não fazer uma incisão errada, para não ter complicações cirúrgicas. Então, vamos supor, isso é um exemplo de pergunta de prova, tá? Câncer de cabeça de pâncreas. Vai começar, vai estar pressionando, que é o principal lugar que tem câncer de pâncreas, o principal local de acometimento é a cabeça. Então, vamos supor que eu tenho que fazer uma cirurgia de retirada dessa cabeça. Que órgãos eu posso comprometer? Eu tenho que ter muito cuidado com artérias e veias mesentéricas superiores. Tenho que ter muito cuidado com o duodeno,
provavelmente, quando eu tiro a cabeça do pâncreas, eu acabo tirando um pedaço do duodeno também. E aí eu tenho que fazer uma técnica cirúrgica que consiste em tira isso tudo, tira o duodeno também, pega essa parte que não tirou e conecta com essa parte aqui. Então eu ligo esses dois, eu faço assim, ó, o pâncreas, ele passa a se ligar aqui. Eu pego o corpo do pâncreas e conecto com a segunda porção. Eu tiro do duodeno e conecto com o jejuno do intestino. Faço essa conexão aqui. E aí eu tenho que fazer também a anastomose desses grandes vasos, tá? Que eles são muito importantes. Então, é importante a gente saber a relação anatômica porque é assim que cobra na prova. E a relação anatômica com o ducto biliar? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenha uma pancreatite. A principal causa de pancreatite é uma obstrução aqui, ó, no ducto. Se eu obstruo, uma obstrução bem aqui na ampola de Vacter, impede a saída das enzimas digestivas. Se elas não estão saindo, elas começam a acumular, e elas começam a ser ativadas aqui dentro do pâncreas. Então, começa a fazer uma digestão, já que elas são digestivas, do próprio pâncreas. E isso aqui começa a ficar doente, ele começa a inflamar. E aí vira uma inflamação. Tudo na medicina que é inflamação significa it, tá? Então, inflamação do pâncreas chama pancreatite. Pâncreas, inflamação. Então, qual é a relevância da relação anatômica do pâncreas com o ducto biliar? A pancreatite. Como que eu trato a pancreatite? O que eu tenho que fazer para corrigir? Se for essa pancreatite aqui obstrutiva, eu tenho que entrar com um aparelho de endoscopia e eu faço uma endoscopia que tem uma câmera. Aí eu entro, faço com o aparelho endoscópio uma incisão, eu corto uma incisão na papila, entro e desobstruo esse cálculo aqui. Aí eu quebro ele. E aí eu desobstruo e sai. E aí isso daqui fica livre. É a única forma de corrigir de realmente curar, né? Tirar o fator causal de uma pancreatite obstrutiva, tá bom? Então, é importante vocês saberem a relação anatômica do ducto biliar com o pâncreas, que é o que pode acontecer com ele, que é a pancreatite, tá? Outra coisa importante é o baço. O baço, ele tem muito sangue dentro. Ele é um órgão que sangra muito. Então, se eu for fazer alguma cirurgia que envolve a cauda do pâncreas, eu tenho que ter muito cuidado para não incisionar o baço. Porque se eu cortar ele, vai sangrar muito e a pessoa pode sangrar até a morte, dependendo do nível de corte, tá? E não conseguir mais estancar esse sangue. Por isso que, geralmente, na ressecção pancreática, quando eu vou tirar o pâncreas inteiro, eu tiro o baço também, que é como a gente viu nessa imagem aqui, ó. Geralmente tiro o baço junto, porque olha como que ele tá bem ligado. Ele tá muito grudado. Então é difícil eu tirar o pâncreas todo sem cortar o baço. Então eu acabo tirando o baço também. Essa anatomia, o professor não vai na prova, ele não vai botar um alfinete aqui e perguntar o nome da estrutura. Ele vai cobrar relação anatômica. Então, ele vai cobrar qual a importância cirúrgica do processo uncinado. Ou isso daqui, ó. Vamos supor que ele bota um alfinete aqui e pede o nome. Então, aqui é incisura pancreática. E aí ele vai perguntar qual é a importância clínica dessa estrutura anatômica. E aí você vai colocar a passagem de grandes vasos, como a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior, que passa aqui, tá? Então ele vai perguntar assim, ele não vai perguntar só nome de estrutura, não. Aqui o ducto, que eu já falei para vocês, o ducto pancreático principal, que também pode ser chamado de canal de Wirsung, ele desemboca no ducto pancreático
ele se conecta, né? Ele tem conexão aqui com o acessório, que também pode ser chamado de Santorini. E esses dois juntos, eles vêm e desembocam aqui no... Esse aqui também é o principal, né? E desemboca aqui no... junto com o ducto colédoco, que é esse ducto aqui. Ele desemboca na ampola de Vactor, que é essa parte aqui que eu tinha mostrado para vocês. E... desemboca na papila do adenal maior. Essa papila do adenal, lembra que eu falei que era um esfíncter, era um anel? Esse esfíncter chama esfíncter de Oddi, tá bom? Isso aqui é mais um resuminho que eu gosto de deixar para vocês lembrarem o que desemboca em que. E aqui é um exemplo de endoscopia. A gente chama esse exame de EDA, endoscopia digestiva alta. E ela tá mostrando a parte interior do duodeno. Isso daqui é a mucosa duodenal. E aí, aqui, ó, é a papila duodenal maior. Isso aqui pequenininho é a menor, tá? Então, lembra que a papila é essa aqui, ó. Isso aqui é a papila. E o esfíncter que abre e fecha ele é chamado de esfíncter de Oddi. Pronto. E os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, os principais que vocês precisam saber é a artéria e a veia mesentérica superior, que passa ali pela incisura pancreática, ao lado ali do processo uncinado do pâncreas. E tem esse tanto de veia e artéria que são ramificações, né? O que é legal vocês fazerem para decorar melhor esses vasos sanguíneos? Vocês dividirem o pâncreas, igual essa imagem aqui, ó. Aí fica mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Então, quando vocês forem decorar os vasos, dividam em pâncreas inferior, pâncreas superior e cabeça. Cabeça, e aqui não é corpo e cauda. Aliás, fiz errado, pera. Para dividir assim. Para dividir assim. Aqui, cabeça. Corpo e cauda. E aí vocês dividem a parte todinha, superior e inferior. Por quê? Cada artéria e veia vai irrigar uma parte específica, tá? Então, ó, a artéria esplênica, que é essa aqui, ó, que vai lá pro baço, ela ramifica e irriga o pâncreas. Só que ela irriga, ó, ela tá irrigando essa parte aqui. Ela irriga todo o corpo e cauda. Então, a artéria esplênica irriga corpo e cauda do pâncreas. Lembrando do que eu já tinha falado, né? Isso aqui é a aorta abdominal. Aí ela tem 3 ramos. A aorta abdominal é isso aqui, ó. A aorta abdominal é isso. Aí ela vai dividir em 3 ramos, ó. Ai, gente, minha caneta. Ela divide nesse ramo aqui, nesse daqui e nesse daqui. Esses 3 ramos aqui, ó, a gente chama de tronco. Aqui, ó, onde está essa setinha, é o tronco celíaco. É igualzinho o tronco de uma árvore mesmo, tá? Isso aqui, ó, uma árvore que tem 3 ramos. Aqui. Então, aqui é o tronco da árvore e aqui são os ramos, tá? Por isso que chama tronco celíaco. Aqui, ó. Então, a aorta, ela ramifica no tronco celíaco e o tronco celíaco, ele tem 3 ramozinhos. Um desses ramos é a artéria esplênica. A artéria esplênica, outro ramo é a artéria hepática comum. E o outro ramo, que é esse daqui, eu esqueci o nome. E não tá aqui escrito. Mas tem outro nome esse daqui, eu só não lembro agora.
Então, a artéria hepática comum, eu já falei para vocês um dos ramos, né? A artéria esplênica, vai irrigar corpo e cauda. Outro ramo do tronco celíaco é a artéria hepática comum. Ela vai ramificar, ela tá aqui, ó. A artéria hepática comum é essa aqui, ela vem e ramifica na artéria gastroduodenal. Ó, o nome já diz. Gastroduodenal irriga o estômago, gastro, e o duodeno. Essa outra artéria aqui, que é a gastroduodenal, vai ramificar aqui embaixo, ó, ela vai descer e ela vai virar a pancreático duodenal superior da frente e de trás. Então, superior, anterior e posterior. Então, a pancreático duodenal superior, o nome já diz, gente, é muito fácil. Vai irrigar cabeça superior, a parte tanto da frente quanto de trás, tá? Então, vai irrigar toda a parte de cima da cabeça. Ela irriga o pâncreas, mas também irriga, ó, como que ela tem ramificações também pro duodeno. Então, ela irriga também o duodeno, por isso que o nome dela é pancreático duodenal. Então, recapitulando, a aorta vai ter um ramo do tronco celíaco, que vai ter ramos da hepática comum e da esplênica. A hepática comum vai ramificar na gastroduodenal e a gastroduodenal vai ramificar nas pancreático-duodenais superiores, e estas vão irrigar essa parte aqui que eu desenhei do pâncreas, ó. Pronto. Já as esplênicas, que também são ramos do tronco celíaco, vão irrigar o corpo e a cauda, ó. Corpo e a cauda todinho. Parte superior e parte inferior. Tá faltando só a parte inferior da cabeça, né? Essa parte inferior da cabeça vai continuar daqui, ó. O tronco celíaco... A aorta, desculpa. A aorta, ela tem o tronco celíaco, mas ela desce e ela continua embaixo. Essa parte embaixo aqui ramifica até virar a artéria mesentérica superior. Então, vira a artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior tem um ramo, que é o pancreático duodenal inferior. Então, vai irrigar agora a cabeça inferior do pâncreas. É só olhar para onde que tá indo, ó. Ele vai irrigar, ó. Ó onde que vai os ramos. Ele irriga o duodeno e irriga também essa parte, ó onde que tá o finalzinho dela. Irriga essa parte de baixo do pâncreas. Então, pancreático inferior. A pancreático inferior é um ramo da artéria mesentérica superior, que é um ramo da aorta abdominal, que é isso tudo aqui, ó, a aorta abdominal. Então, vai irrigar a pancreático inferior, vai irrigar a cabeça inferior do pâncreas. É muito simples. E aí ela irriga tanto a parte de frente quanto a parte de trás, ou seja, tanto anteriormente quanto posteriormente. Tá bom? Aqui, olha como que eu sou boazinha. Para vocês verem já todo esse processo que eu desenhei, tudo isso eu deixei já escrito. Então, a aorta abdominal ramifica o tronco celíaco, que tem como ramo as artérias esplênicas, que irrigam cauda e corpo do pâncreas. Já a artéria mesentérica superior, ela ramifica na gastroduodenal. Peraí. É porque essa mesentérica superior, ela tem ramos aqui da pancreático duodenal que vira depois a gastroduodenal. Mas a ordem, se eu fosse botar na ordem aqui, tá errado, tá? Não é a artéria mesentérica aqui. É a artéria hepática. Peraí, deixa eu ver o que eu tô falando, parte inferior. Peraí.
Ai, gente, desculpa, eu fiz uma confusão. Ó. A artéria mesentérica superior tá certo. Ramifica na pancreático duodenal inferior. É isso que eu botei errado. Aqui, ó, não é gastroduodenal. Aqui é pancreático duodenal inferior. E aí ela irriga a parte inferior da cabeça do pâncreas, tá? Aí agora sim é o que eu tava falando. A gastroduodenal, essa aqui, a gastroduodenal, ela é um ramo da hepática. Lembra, ó? A aorta abdominal, tronco celíaco, isso daqui ramifica na hepática comum. Hepática comum. A hepática comum vira a gastroduodenal. Então, a hepática comum vira a gastroduodenal, que a gastroduodenal ramifica as artérias pancreático-duodenais superiores. Como o próprio nome diz, ela irriga a parte superior da cabeça do pâncreas. Isso daqui eu fiz certo, ó. A artéria mesentérica superior, que é isso daqui, ramifica nas pancreáticos duodenais inferiores, que são essas aqui, que irrigam a cabeça inferior do pâncreas, tá? Então, essa linha aqui, se vocês quiserem ignorar, ela tá certa aqui, tá bom? E a veia? Eu foquei tanto na artéria e não falei da veia. A veia eu não foquei tanto porque é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisinha. Lembra que se é artéria, eu tô irrigando. Então, aqui tá o coração. Do coração tá saindo, né? Sai a aorta e vem e faz isso. Já a veia drena. Então, a veia tá mandando pro coração, não tá saindo do coração. Então, das veias, começa lá na mesentérica. Vocês sabem o que é mesentério? Se eu tô falando de mesentério, eu tô falando de entério. Tudo que é entério é intestino. Então, tá vindo lá do intestino. Então, ó, tá vindo junto com o sangue. Tudo que vocês viram lá no sistema digestivo, a gente comeu, se alimentou, caiu aqui no duodeno a nossa comida, chegou lá no intestino grosso, a comida e os nutrientes, né, começam a ser absorvidos. Quando é absorvido, cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai para a mesentérica superior. Então tá vindo lá da comida, tudo que a gente come tá subindo, tá mandando para o nosso corpo os nutrientes. Tá mandando pela artéria mesentérica superior, tá? Então a mesentérica superior, ela vem e ela ramifica aqui na pancreático duodenal inferior, que vai, a pancreático inferior vai drenar o que tá no duodeno e o que tá no pâncreas, na cabeça inferior do pâncreas. Então, ó, lembra aquela divisão que vocês têm que fazer? Corpo e cauda, cabeça. Parte superior, parte inferior. Então, a mesentérica superior vai ramificar na pancreático duodenal inferior e ela vai drenar a cabeça inferior. Vai drenar isso daqui. A mesentérica superior, além de ramificar, ela ramifica aqui na inferior, mas ela segue e aqui em cima ela ramifica na superior. Então, na superior vai drenar a cabeça superior do pâncreas. Tudo isso, as duas, são provenientes da mesentérica superior, tá? Então, a inferior, aqui, a pancreático duodenal superior. E essas, ainda da mesentérica, a mesentérica vem e desemboca aqui, ó, na veia porta. Da veia porta tá saindo a veia esplênica. A veia esplênica drena o baço e ela recebe ramos também da mesentérica inferior, tá? E aí vem, drena tudo, ou seja, tira o que tá do pâncreas, tira o que tá do baço e joga tudo para a veia porta. A veia porta manda pro fígado. E aí no fígado tem o sistema porta. Por que sistema porta? Sistema porta é tudo aquilo que
pela drenagem venosa, pelas veias, em vez de... Lembra que se é veia, tá mandando pro coração, né? Em vez de mandar direto pro coração, ele faz um desvio. Ele passa por uma outra porta. É por isso que eu chamo de sistema porta. Em vez de ir direto pro coração, ele não vai direto. Ele passa pelo fígado, que é o sistema porta, e do fígado vai para a veia cava inferior, que manda pro coração. Aliás, a inferior manda por baixo, né? Manda pro coração, tá bom? Isso daqui vocês vão entender melhor na aula de fígado. Então, aqui eu deixei detalhadinho para vocês. As veias pancreático-duodenais superiores e inferiores drenam cabeça e colo superior e inferior, respectivamente. Os pequenos ramos da esplênica e da veia porta drenam o corpo e a cauda do pâncreas, tanto parte superior quanto inferior, tanto anterior quanto posterior. Todas desembocam no sistema porta. Aí da porta vai para a veia porta hepática, né? E aí da veia porta hepática, depois que fizer lá no fígado, vai fazer a metabolização dos nutrientes do alimento, tudo que a gente consumiu, que foi absorvido lá no intestino. Então vai para o fígado. O fígado metaboliza para só depois mandar para o coração pela veia cava inferior, aqui por baixo, tá bom? Então, vamos falar da anatomia microscópica. Basicamente, eu já falei, né? O pâncreas, ele tem 2 tipos de células diferentes. Tem os ácinos e tem as ilhotas. Os ácinos fazem a função exócrina, a função digestiva, e as ilhotas fazem parte da função endócrina, hormonal. As ilhotas possuem mais ou menos 5 tipos de células diferentes. Então, tem célula alfa, tem beta, gama, delta, tem APP, e o que importa pra gente é saber a alfa e a beta, porque elas que produzem insulina e glucagon, que fazem o metabolismo da glicose, que é o que importa para esse módulo. Então agora a gente vai detalhar um pouco a anatomia microscópica na vista histológica, então como que a gente vê esse tecido microscopicamente. Então a gente pode ver que os ácinos, eles formam sempre as glândulazinhas, ó. Então, cada célulazinha dessa aqui é um ácino. Eles sempre estão formando uma bolinha assim, que é a glândula acinosa. E aí, no meiozinho, desemboca o ducto, tá? Então, aqui são os ácinos. E aí, eles produzem as enzimas digestivas e jogam para dentro dos ductos. E a gente tem a ilhota. Ilhota é um aglomerado de células endócrinas. Então, aqui dentro, ó, tá vendo que tem várias células? Elas não estão organizadinhas igual os ácinos. Elas estão assim, ó, toda distribuída. Então, aqui dentro a gente tem células alfa, tem células beta, tem gama. É aleatório, tá? Tem uma certa organização, mas vocês não precisam saber agora. E aí, entre essas ilhotas sempre tem vasos sanguíneos, ó, isso daqui provavelmente é um vasozinho sanguíneo, pode ser que seja uma veia, para jogar os hormônios, tá bom? Aí dentro dos vasos cai os hormônios produzidos pelas células das ilhotas de Langerhans. Então aqui é um exemplo esquemático do que a gente viu aqui na histologia microscópica. Então, ó como que as hemácias, representando aqui os vasos sanguíneos, né, as células sanguíneas, está dentro de um vaso que está sempre pertinho das ilhotas para receber os hormônios produzidos. E aqui são os ácinos, cada célulazinha dessa é um ácino e ele joga as suas enzimas dentro do ducto. Então, aqui é para a gente treinar, como vocês acabaram de ver na imagem, fica muito fácil, né? Então, isso daqui, ó, é uma glândula acinosa. Então, o número 1 seriam os ácinos e o número 3 seria uma ilhota. Tem várias célulazinhas das ilhotas de Langerhans aí dentro. Então, ó, o gabarito tá aqui. Número 1, ácinos. Seta A, as células centroacinosas. E o número 3 é as ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Aqui é outro exemplo que também está muito fácil, olha só. Aqui, um aglomerado de células minúsculas são as ilhotas pancreáticas
E ao redor, a gente tem várias glândulas acinosas, ó. Isso tudo aqui são glândulas acinosas. E cada bolotinha dessa é um ácino. Cada bolotinha dessa é uma célula da ilhota de Langerhans. A ilhota é tudo isso, cada célula é uma diferente. Pode ser alfa, pode ser beta, depende, né? Então, aqui tá o gabarito. E agora eu vou falar da anatomia específica dos átomos, dos ácinos átomos, desculpa. Então, ó, como que funciona as células acinosas? Ela tem a composição de uma célula normal, né? Ó, ela tem núcleo, tem envoltório nuclear, ela tem o retículo endoplasmático rugoso. E isso aqui, as estruturas dela fazem a produção de célula ou de enzimas que são jogadas por vesículas. Dentro das vesículas tem as enzimas que são representadas por essas bolinhas aqui. E essas bolinhas jogam para dentro do ducto. Então, ó, isso em branco é o ducto, é o lúmen do ducto. Tem também essas células centroacinosas. E isso tudo aqui é uma glândula, tá? Tem também a lâmina basal que envolve a glândula. E, enfim, joga as enzimas digestivas para dentro do ducto que vai lá no ducto pancreático, ó, jogar pro duodeno. Então, ó, para vocês entenderem melhor em outra visão, uma visão mais 3D, aqui é um ácino, ele joga os seus grânulos de enzimas para dentro do lúmen do ducto, ó, isso tudo aqui é um ducto, então joga para dentro do ducto, o ducto vai e desemboca no ducto pancreático principal. Tá? Que é esse ducto aqui. Então, aqui, ó, uma glândula acinosa, outra, e aqui as ilhotas de Langerhans. Olha como que dentro das ilhotas de Langerhans tem capilares. Porque cada célula da ilhota, vamos supor que aqui é a célula alfa, aqui é a célula beta, vai jogar para dentro da corrente sanguínea, aqui é o vermelho, é a corrente sanguínea, vai jogar, por exemplo, insulina e glucagon. Isso tudo é o que compõe o pâncreas, tá bom? Aqui escrito, como eu falei para vocês, eu não gosto de parar para ficar lendo slide, então isso aqui basicamente está explicando a função dos ácinos, tá? A produção deles. Isso aqui eu deixo escrito para vocês terem um resuminho para anotar depois, anotar o que eu tô falando. Mas basicamente está escrito tudo o que eu já falei. Pronto. Então aqui é a função do suco pancreático. Se caísse na prova, qual a função dos ácinos? Produzir suco pancreático. Qual a função do suco pancreático? Fazer a digestão dos macronutrientes, né? Ele tem enzimas que fazem a digestão de proteínas, de carboidratos e de lipídios. Então, como que acontece a regulação dessa secreção? Como eu já tinha falado para vocês, o alimento chega no duodeno, no intestino, né? O duodeno é a porção inicial. E aí, quando chega, estimula a liberação desses dois hormônios, secretina e colecistoquinina. A secretina vai estimular e a colecistoquinina também vai estimular o pâncreas a começar a produzir, vai estimular os ácinos a produzir as suas enzimas e jogarem aqui. Então, essa imagenzinha mostra, ó, vamos supor, eu comi a comida caiu no estômago aqui, aí o estômago, do estômago passou pelo esfíncter pilórico, caiu no duodeno. Quando chega no duodeno, estimula, é liberado secretina e colecistoquinina. A colecistoquinina estimula a abertura do esfíncter de Oddi, que é a papila duodenal maior, e a secretina estimula o pâncreas a produzir e liberar aos seus ácidos, né, produzirem e liberarem as enzimas digestivas. Então, a colecistoquina age principalmente aqui no esfíncter e a secretina principalmente nos ácidos. Além disso, a colecistoquinina também estimula a contração da vesícula biliar, tá? Para poder cair a bile.
Colecistoquinina, ela está relacionada com contração e relaxamento. Tanto da vesícula, para poder, se ela contrai, ela empurra o que está aqui dentro para jogar, tanto do esfíncter, para abrir e sair as enzimas. Já a secretina, o próprio nome dela já diz, estimula secreção. Então, ela vai estimular a secreção digestiva pancreática, tá? A secretina também age de uma forma inibitória. Ela inibe a secreção de gastrina, porque a gastrina, ela é o hormônio da fome, né? E o hormônio que estimula também a secreção do suco estomacal, o ácido clorídrico, por exemplo. Então, se o alimento, chega no duodeno, tem uma certa inibição do estômago, porque entende assim, o estômago você não precisa mais jogar as suas enzimas, porque agora já é função do pâncreas, tá? Então, quem estimula a secreção exócrina do pâncreas é a secretina e a colecistoquinina, e elas estimulam a saída do suco pancreático. O suco pancreático tem vários componentes, tem mucina para neutralizar, tem o sódio e o bicarbonato, então tem bicarbonato de sódio e eles dois juntos fazem a neutralização do ácido estomacal. Então, o HCl que estava aqui no estômago, ele vem junto com a comida e cai no duodeno, né? Aí o suco pancreático vai e neutraliza o HCl. Ele não deixa ficar muito ácido aqui, não. Porque em condições muito ácidas, as enzimas digestivas não funcionam, elas precisam ser ativadas. E elas só são ativadas quando estão no pH ideal, tá bom? Que é um pH básico, ou seja, não é ácido. E aí, as enzimas digestivas são, então, ativadas. O tripsinogênio é ativado em tripsina e a tripsina digere parcialmente as proteínas em peptídeos. O quimiotripsinogênio é ativado em quimiotripsina e esta digere as proteínas em peptídeos também. A amilase pancreática vai ser ativada e ela vai digerir amido em maltose. A lipase pancreática vai digerir os óleos em gorduras e gorduras em ácidos graxos e glicerol. E a nuclease pancreática vai digerir DNA e RNA em nucleotídeos. Tudo isso vai acontecer aqui, ó. Na cavidade intestinal, a cavidade do duodeno, vai ser liberado o suco pancreático, que vai quebrar as proteínas até transformar em tripsina, tá? Que é a etapa final aqui no duodeno. Aí isso daqui vai ser novamente clivado pelo suco entérico até virar aminoácido por onde vai ser absorvido. O mesmo acontece com né, com os carboidratos, os lipídios e os nucleotídeos. Aqui é um esqueminha mais mostrando essa parte digestiva que vocês já viram. Tudo que eu falei aqui vocês também já viram. Isso daqui é uma revisão, eu estou recapitulando. Vocês já sabem o que é a função digestiva. Então, toda a passagem do alimento até a sua absorção tem essa influência ali do suco pancreático, tá? Do ducto pancreático. Então, agora a gente vai falar da parte mais importante, que é a parte hormonal do pâncreas, que é composta pelas ilhotas de Langerhans, que tem várias células, como eu já falei, alfa, delta, beta, gama, essa aqui que eu não lembro o nome, mas enfim, são mais ou menos 6 tipos de células diferentes. Cada pâncreas, um pâncreas adulto normal tem mais ou menos 1 milhão de ilhotas. Cada ilhota tem vários tipos diferentes, 6 tipos diferentes de célula, né? E ele constitui mais ou menos 2% da massa pancreática, tá? A menor parte do pâncreas são as ilhotas pancreáticas. Eles são distribuídos de forma irregular, só que eles ficam de forma mais densa na cauda do pâncreas, tá? Porque é onde tem a maior vascularização, a cauda do pâncreas. Você lembra quem é que irriga a cauda do pâncreas? Artéria esplênica. É o corpo e cauda. Então, a artéria esplênica é a maior, aliás, então a maior parte
das ilhotas pancreáticas, a maior parte aqui das ilhotas pancreáticas são irrigadas pela artéria esplênica. E aqui eu botei escritinho para vocês a função de cada célula. Então, as células alfa, elas constituem 15... Ai, meu Deus. Voltou. As células alfa constituem 15 a 20% das ilhotas. Fica mais localizado, mas lembrando que é de forma aleatória, só que fica mais localizado geralmente na periferia das ilhotas. Então, aqui, ó, é a ilhota, lembra? Aqui são os ácidos, aqui é a ilhota. Então, as células alfa, elas estão concentradas, ó, é essa roxinha. Ó como que ela fica mais na periferia, tá? Ela tá mais perto da periferia. Ela fica bem perto aqui, ó, dos vasos, tá? Os vasos também geralmente ficam mais na periferia. Qual é a função das células alfa? Então, as células alfa têm a função de produzir e secretar glucagon, mas secreta também outras substâncias, como glicentina, peptídeo pancreático relacionado com a glicentina, o GLP-1, o GLP-2, que é um peptídeo tipo glucagon 1 e 2. É como se fosse um pró-glucagon. Mas o que importa para vocês, o que vai cair na prova, é saber que as células alfa produzem glucagon. As células beta, elas são a maioria, célula beta é a maioria, elas estão sendo representadas por essas rosinhas aqui, ó. Todas essas células rosinhas aqui são as células beta. Elas estão localizadas mais no centro, na medula da ilhota, isso tudo é a ilhota, né? Elas estão mais no centro, elas são a maioria e elas têm a função de produzir e secretar insulina. Principalmente insulina, que é o que vocês precisam saber. Mas elas também produzem peptídeo C e em menor quantidade produz amilina e polipeptídeo amiloide das ilhotas. Mas o que vocês precisam saber é que as células beta produzem insulina. Isso que eu coloquei aqui de localização e de quantidade ajuda vocês mais na visão histológica, tá? Na prova de microscopia. Só que as lâminas aqui da nossa faculdade, elas não têm esse nível de especificidade para conseguir diferenciar cada célula dessa não, tá? Mas vamos supor que na prova ele coloque imagem, porque o professor, ele pode cobrar em forma de imagem também. Ele imprimir essa foto, por exemplo, e perguntar o que é isso, o que é isso. E aí vocês podem se localizar, vocês podem identificar pela localização e quantidade, tá? A distribuição dessas células para identificar que tipo de célula que é. Na prova de LMF, na prova do módulo, a prova de Lucas, no caso, que ele cobra anatomia, ele vai querer saber, e fisiologia, ele vai querer saber mais o que cada célula produz e qual a função desse hormônio produzido, tá bom? Já as células delta, elas produzem somatostatina. A somatostatina tem a função de inibir, ela tem função inibitória. Por quê? Para ter um equilíbrio, tá? Tudo no nosso corpo, a gente sempre tem coisas que estimulam e coisas que inibem. Essa função inibitória aqui é para manter uma regulação equilibrada. A somatostatina, ela inibe a função, os ácidos, ela inibe a função exócrina, a função digestiva do pâncreas. Já as células PP têm a função de sintetizar e secretar o polipeptídeo pancreático. Mas o que importa pra gente é saber a célula alfa e beta, que é o mais importante, a gente saber o metabolismo da glicose. Então aqui eu botei a parte da fisiologia, ou seja, a função de cada hormônio desse daqui que é produzido pelas células da ilhota pancreática. Então as células alfa, elas produzem glucagon, e o glucagon, ele tem a função de fazer o que com a glicemia? O glucagon tem a função de aumentar a glicemia. Então, ele é estimulado, o glucagon ele é liberado quando a glicemia está baixa. Ele vai fazer o que, o glucagon? Ele vai estimular a quebra dos depósitos de glicose existente. Então, a gente já viu que ele vai quebrar o glicogênio. Lembra que eu falei na outra aula, na aula de introdução, que a glicose, quando ela é armazenada, ela está em excesso, ela é armazenada, ela é chamada de glicogênio. Então, o glucagon, ele estimula a quebra do glicogênio para liberar a glicose. Se libera a glicose na corrente sanguínea, eu aumento a glicemia.
Então, tudo isso eu deixei escritozinho aqui. Quebra os depósitos de glicose existentes, transformando-os em glicose. Essa glicose cai na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, aumenta a glicemia. Então, eu aumento a glicemia. É importante a gente lembrar que a insulina, ela é um hormônio antagônico, então ela faz exatamente o oposto. Ela é produzida pelas células beta e as células beta diminuem a glicemia. Ela faz exatamente o oposto. Por quê? A insulina, ela tem a função de facilitar a absorção de glicose pelas células. Então, dessa maneira, a glicose vai entrar nos processos metabólicos intracelulares para produzir energia, através da respiração celular vai produzir ATP, para cumprir todas as funções do nosso corpo. Então, se eu estou tirando a glicose do sangue e jogando para dentro das células, eu estou diminuindo a quantidade os níveis de glicose no sangue. Então, eu estou reduzindo a glicemia. Ela também atua, a insulina também atua na síntese, na produção de proteínas e na formação do tecido adiposo. E isso o Lucas Habib explicou muito bem na aula dele. Ele detalhou isso, é importante vocês olharem lá. Os slides estão autoexplicativos, vale muito a pena vocês olharem, porque isso cai na prova. Tudo que tá nesse slide aqui, ó. Tudo isso. Tudo desse slide cai na prova, tá? Vocês saberem o detalhe de cada coisa que tá aqui. Tá, então o que a insulina faz? A insulina facilita a entrada de glicose nas células. Eu vou desenhar mostrando para vocês mais ou menos como que é. Aqui tem uma célula. E aqui tá passando o sangue. Quando eu me alimento, aqui, ó, vou desenhar o intestino. Aqui é as vilosidades intestinais. Lembra que nas vilosidades tem as microvilosidades? Pronto. Então, aqui é o lúmen do intestino, ó, o lúmen, a parte de dentro do intestino. Então, eu vou desenhar, ó, o meu alimento vai ser essa bolinha aqui, esse laser. Então, o alimento chega no lúmen e ele é absorvido. Quando ele é absorvido, ele tem contato com a corrente sanguínea. A corrente sanguínea passa aqui, ó, pelas microvilosidades. Então, ele é absorvido e cai na corrente sanguínea. Cai na corrente sanguínea, aumenta a taxa de glicose no sangue. Então, aumenta a glicemia. Acabei de comer, num estado alimentado, eu tô com a glicemia alta. O que acontece? Quando a glicemia tá alta, as células pancreáticas, aqui tá o pâncreas, vai identificar, lembra que dentro das ilhotas, entre as ilhotas, aqui tá as ilhotas. Lembra que no meio das ilhotas tem sangue também, né? Tem corrente sanguínea. Então, esse alimento que foi absorvido pelos enterócitos, ele vai trazer a glicose até aqui. Então, a corrente, lá na artéria esplênica, lembra? A artéria esplênica vai jogar a glicose aqui para dentro das ilhotas pancreáticas. Aí, a célula beta vai perceber que eu tô com a glicemia alta, tá com a alta taxa de glicemia. Então, o que as células beta vão fazer? Vão produzir insulina e vai jogar para a corrente sanguínea insulina. A insulina, ela tem um receptor próprio de membrana. Lembra que tudo no nosso corpo acontece por um sistema de chave e fechadura, tem que encaixar muito bem. Então, eu vou desenhar a insulina com esse triângulozinho para dar exemplo. Aí, chega nas células do corpo, elas têm a bicamada fosfolipídica, aqui tem a membrana, né? A membrana delas é uma bicamada fosfolipídica, só que ela tem proteínas facilitadoras, proteínas de membrana, para permitir a entrada de substâncias no corpo. Existe uma proteína de membrana, um canal iônico, que chama... Peraí. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou mostrar essa proteína aqui de uma célula. Existem proteínas de membrana específicas de insulina, que a gente chama elas de receptores de insulina. Então, esses receptores de insulina, eles são chamados de GLUT. Existem vários tipos de GLUT, tá?
Existe o GLUT1, que é lá no cérebro, que ele não é dependente de insulina, ele só recebe a glicose de forma direta, a glicose só vai e entra. Tem o 2, tem o 3, tem o 4. O legal pra gente saber é o 4, porque o GLUT4, ele é específico de insulina. Ele só deixa a glicose entrar na célula quando ele se conecta com a insulina. Então, o GLUT4, ele faz um encaixe com a insulina. Então, a insulina vem e encaixa no GLUT4. E aí, quando encaixa, ela permite a passagem de glicose. A glicose vai e só consegue entrar nas células se tiver a insulina ligada ao receptor. Isso daqui é como acontece na célula hepática. É a célula hepática que tem o GLUT4, que é dependente de insulina, tá? As outras células, que não são as células hepáticas, então vamos supor agora outras células do nosso corpo. Elas não dependem de insulina. Se elas não dependem de insulina, a glicose só vai e entra. Só que a glicose precisa desse receptor dela para poder entrar, tá? Então tá. Então, as células beta do pâncreas liberaram insulina para poder tirar essa glicose, ó. Então, a glicose caiu na corrente sanguínea, né? Ficou alta. Então, a insulina vai fazer o quê? A insulina vou desenhar a glicose de azul. Tá cheio de glicose, tá com alta taxa glicêmica. A insulina vai pegar essa glicose e vai jogar para dentro das células. Vai pegar e vai jogar. Então, eu vou apagar a insulina, ó. Esse apagador que eu tô fazendo aqui, ó, que eu tô tirando a insulina do sangue, é o papel da insulina. Eu tô tirando a glicose, quer dizer. Então, ó, a insulina que tá fazendo isso, ó, ela tá tirando. O sangue ficou sem. Tirou tudo. Ela tirou tudo e jogou aqui pra dentro das células. As células vão pegar a glicose e vão produzir ATP, lá fazendo aqueles processos de respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Tudo isso vai acontecer aqui dentro da célula, tá? Então, a insulina fez isso tudo. Vamos supor que eu consumi glicose demais. Já produziu ATP e tem glicose sobrando. Eu tô com mais glicose do que gasto. Então, a insulina também estimula o armazenamento. Então, também pega a glicose e guarda. Então, aqui, ó, vamos supor que isso é uma molécula de glicose. Ele começa a juntar várias moléculas de glicose. Quando junta várias moléculas, deixa de ser glicose e passa a ser glicogênio. É o nome que dá para várias glicoses juntas. É a forma da glicose guardada. Então, guarda dentro de uma caixinha na célula. Quem que está estimulando isso? Quem que está tirando a glicose do sangue e jogando para dentro da célula? Seja para produzir ATP ou seja para guardar em forma de glicogênio. Quem faz isso é a insulina. Então, a insulina estimula a produção de glicogênio, a produção de ATP. Se está estimulando produção, insulina é um hormônio anabólico. Então, tá guardando. Vamos supor que isso daqui é uma célula hepática. A célula hepática tem um estoque finito. Chega uma hora que não cabe mais. Guardou glicose, não cabe mais, não tem mais onde guardar. Ela ficou sobrecarregada. Então, a insulina vai começar a guardar, não cabe mais no fígado, vai começar a guardar no tecido adiposo. Isso daqui é o exemplo de uma célula adiposa. Então, vai começar a guardar a insulina dentro da tecido adiposo. E aqui o estoque é infinito. Quando começa a crescer isso aqui, a pessoa começa a engordar e pode engordar para sempre. E ela também pode atuar na síntese de proteínas, a insulina, porque ela também joga, a insulina também joga para dentro do músculo. Então, também joga na célula muscular. Célula muscular é assim, né? Então, vamos pôr um músculo. Então, estimula a respiração celular, joga a glicose, tira a glicose aqui do sangue, joga para dentro do músculo e estimula o uso do músculo para produzir ATP, né? Então, aumenta a massa muscular, a insulina. Por isso que insulina é um hormônio anabólico, ele faz anabolismo, ele faz o crescimento de massa muscular, de tecido adiposo e de glicogênio, quantidade de glicogênio armazenada no fígado, tá?
Isso tudo é função da insulina. E o glucagon faz o papel oposto. Então, vamos supor que eu comecei a fazer dieta. Quando eu começo a fazer dieta, eu começo a parar de comer glicose. Então, parou de chegar a glicose aqui pelo intestino, ele parou de ser absorvido. O que meu corpo vai fazer? Meu corpo ainda está precisando de energia. Eu preciso gastar energia. Vamos supor que eu estou fazendo muita atividade física e ainda estou de jejum, estou de dieta. Então, o glucagon vai fazer o oposto, vai fazer o papel contrário, ó. O glucagon vai pegar o que está guardado, o que está aqui nas células, e vai tirar para jogar na corrente sanguínea. Vai jogar na corrente sanguínea. Então, ele vai quebrar o glucagon, vai pegar o que estava guardado aqui, ó, em forma de glicogênio. Vai quebrar glicogênio e vai botar pedacinhos de glicose. Esse processo eu chamo de glicogenólise. Porque eu estou fazendo lise, quebra de glicogênio. Então, eu vou pegar a glicose e vou jogar na corrente sanguínea. Então, o glucagon aumenta a taxa de glicemia. Ele está aumentando a quantidade de glicose no sangue. Por que isso? Porque o glucagon, ele é estimulado em situações de luta ou fuga. O glucagon, ele é um hormônio sinérgico ao cortisol, que é o hormônio do estresse, que é liberado em situações de estresse, é liberado assim que a gente acorda, é liberado em atividade física extenuante, porque a atividade física é um estressor para o nosso corpo, para as nossas células. Ele deixa o nosso corpo em estado de alerta. Então, em estado de alerta, em estado de atividade física, o que a gente está precisando? Em jejum, o que eu estou querendo? Eu estou querendo energia, estou querendo ATP. Por isso que aumenta a quantidade de glicemia. Então, vai para o sangue, do sangue manda para os tecidos que precisarem, por exemplo, o músculo, tá mandando para poder gastar, para poder usar e formar ATP. Então, o glucagon, ele estimula gastos. Associa assim, ó, glucagon G de gastos. Então, ele consome, ó, C de consome. Ele consome as coisas. Então, por isso, ele é catabólico. Tá? C de cagon, de catabólico, G de glucagon, de gastos, tá? E a insulina, o A de anabólico, ele produz, ele guarda, ele armazena. Então, a insulina, ela faz as nossas reservas de energia e o glucagon é o que gasta as nossas reservas de energia. Isso vocês precisam saber muito bem, como que funciona cada um desses processos, tá bom? A somatostatina, produzida pelas células delta pancreáticas, ela é regulada pelo nível de glicemia também, pelos aminoácidos e pelo glucagon. Então, basicamente, ela tem uma ação inibitória, como eu já tinha falado para vocês. O hormônio GH estimula o TSH, que estimula os hormônios gastrointestinais, que inibe, na verdade, né, o pâncreas endócrino a liberar insulina e glucagon, e inibe o pâncreas exócrino. Então, diminui a quantidade diminui e inibe, né, os ácidos. Então, inibe e diminui a quantidade de suco pancreático, impede a secreção. E quando que isso acontece? Então, a somatostatina é liberada quando o nosso corpo entende que a gente já está satisfeito, que a gente já comeu, ou seja, não precisa mais ficar trabalhando, fazendo digestão. E quando que o nosso corpo entende isso? Quando a gente está com a glicemia alta. A gente está com a glicemia alta quando a gente acabou de comer. Então, aumentou a glicemia, o pâncreas começa a liberar, as células delta começam a produzir somatostatina para inibir o pâncreas exócrino, ou seja, pode parar de trabalhar que não tem mais nada para você digerir, não. E tem também as células PP, que fazem parte das ilhotas pancreáticas, as células gama. Elas produzem polipeptídeo pancreático, por isso também pode ser chamado de células PP ou células F, porque como produzem polipeptídeo pancreático, tem gente que chama de células PP. Mas, na verdade, o nome delas é células gama, que tem esse símbolo aqui, tá? E ela também tem uma ação inibitória sobre o pâncreas exócrino.
Então, elas também diminuem a absorção de nutrientes pelo trato gastrointestinal, diminui a motilidade e a secreção gástrica, diminui a secreção pancreática, diminui a contração da vesícula biliar. Tudo isso porque o nosso corpo entende que não está precisando mais fazer nenhuma digestão. A gente já comeu, já fez a digestão inicial, não precisa continuar. Então, também é regulado pela taxa de glicose do nosso corpo. Porém, vou repetir, para o nosso módulo, o mais importante é a gente saber toda a função endócrina relacionado, é o que cai na prova mesmo, relacionado ao metabolismo da glicose. Metabolismo dos carboidratos, tá bom? Que é isso daqui. É isso daqui. E como que se dá essa regulação glicêmica? Eu já expliquei. Quando a gente se alimenta, aumenta a taxa de glicose, essa hiperglicemia estimula as células beta a liberarem insulina. As insulinas fazem com que a glicose que estava lá no sangue seja jogada para dentro dos hepatócitos e também estimula o armazenamento dessa glicose em forma de glicogênio. E aí, a insulina tirou a glicose do sangue, né? Então, a insulina fez o nosso corpo entrar num estado de hipoglicemia. A insulina diminuiu a glicose do sangue. Quando diminuiu, esse estado de hipoglicemia, hipo significa baixo, então o estado de hipoglicemia estimula a baixa taxa de glicose, né? Estimula as células alfa-pancreáticas a produzirem e liberarem o hormônio glucagon, e o glucagon estimula a quebra do que estava guardado. Então, gasta o glicogênio que estava armazenando glicose, faz gastar a glicose, faz liberar a glicose que cai na corrente sanguínea. Isso faz com que a taxa de glicose aumente de novo. Então, o glucagon, ele tem a função de aumentar a glicose, a glicemia no sangue. E quando entra nesse estado de aumento, estimula de novo as células beta-pancreáticas. Então, vocês podem reparar que é um ciclo. É um ciclo de equilíbrio. Isso serve para manter a homeostase do corpo. Homeostase significa equilíbrio. Então, isso tudo está acontecendo o tempo todo em nosso corpo. Eu falo que é a pós-alimentar porque é a forma mais didática que tem de você entender isso. Mas em nosso corpo, o tempo todo a gente quer manter uma taxa de glicose no sangue, uma taxa regular, que não entre nem em um estado de hiperglicemia e nem em um estado de hipoglicemia, para manter a homeostase. Por isso que a insulina e o glucagon são antagônicos, eles agem um equilibrando o outro o tempo inteiro. E aqui embaixo é outro esqueminha que eu fiz, que basicamente é a mesma coisa. Ele também está falando sobre essa regulação. Se eu tenho uma alta glicemia, estimulou as células beta, ele produzem insulina, que fazem glicogênese. Gênese significa formação, glicose de glicogênio. Então, é a formação de glicogênio, o armazenamento. Então, está guardando a nossa glicose no fígado. Guardou, tirou do sangue, vai começar a cair do sangue, né? Vai começar a entrar no estado de hipoglicemia. Quando entra no estado de hipoglicemia, que está representado aqui embaixo, estimula as células alfa-pancreáticas a produzirem glucagon, e o glucagon estimula a glicogenólise. Lise significa quebra. Então, quebra o glicogênio para liberar a glicose. Liberando glicose no sangue, eu desenhei aqui como um açúcar, porque glicose é um açúcar. Liberando no sangue, aumenta a taxa de glicemia. Então, lembra, se a insulina tá estimulando a formação, insulina é um hormônio anabólico. Anabólico é tudo aquilo que armazena, que forma. Já o glucagon, se está estimulando uma lise, uma quebra, está estimulando um gasto. Então, ele é um hormônio catabólico. Isso é muito importante vocês saberem. Isso daqui cai na prova. Cai na prova vocês entenderem como funciona a regulação glicêmica do nosso corpo. Então, aqui eu deixei de forma resumida, escrito bonitinho para vocês saberem como que é todos esses processos que eu já expliquei, tá? Então, aqui, ó, quando eu salvei esse PDF, ele não salvou
os símbolos que eu coloquei de mais, de menos e setinha, tá? Então é bom que vocês usam para preencher. O que as células alfa fazem? Liberam glucagon. O que o glucagon faz? Esse maisinho eu boto para dizer que estimula. Estimula a glicogenólise. O que a glicogenólise faz? Quebra o glicogênio, libera a glicose. Se libera a glicose, eu aumento a glicemia. Já as células beta produzem insulina. A insulina estimula a gênese, a formação de glicogênio, que é o armazenamento de glicose. Se eu estou armazenando, eu estou tirando do sangue, então eu estou diminuindo a glicemia. Então aqui eu botei para vocês esses conceitos aqui, ó, para vocês saberem, porque isso é cobrado em prova. Vocês precisam treinar cada termo desse, o que significa. E geralmente isso daqui cai em questão aberta, para vocês escreverem. Então vai lá perguntar assim, pede para você escrever o que significa glicogênese. E aí você vai ter que escrever. É o processo de formação de glicogênio hepático. O que é o glicogênio? É a glicose armazenada no fígado e nos músculos ou no tecido adiposo. Principalmente fígado e tecido adiposo, tá? Isso daqui de músculo, eu acho que tá um pouquinho errado, tá? Que na verdade o músculo usa para consumo próprio. Ele armazena um pouquinho, mas ele gasta logo em seguida. O músculo não armazena por muito tempo, não. Foca que é mais fígado e tecido adiposo. Que é a glicose? É produto do metabolismo dos carboidratos, dos açúcares. E ele é usado para a produção de ATP. Quando não é usado, ele é armazenado em forma de glicogênio. Num processo chamado de glicogênese. Quando esse glicogênio, armazenado, ele é consumido, ele é gasto, ele é quebrado num processo chamado de glicogenólise. E quem faz esse processo, quem estimula esse processo é o glucagon. Tem também outro termo que eu não botei aqui para vocês, mas que eu já expliquei e que também cai em prova, que é a gliconeogênese. Também tem que saber, tá? Gliconeogênese é o processo de quebra. Não. É o processo de formação da glicose a partir de outras fontes, de novas, por isso que o nome é gliconeogênese, a partir de novas fontes, ou seja, não é a partir do glicogênio, tá? Não é a partir do glicogênio, é a partir de outras fontes. Que outras fontes seriam essas? Um exemplo é o triglicerídeo, que está armazenado lá no tecido adiposo. O triglicerídeo, ele é quebrado, aí ele libera ácidos graxos mais glicerol. Esse glicerol, o nome já diz, vem de glicídios. Esse glicerol, ele é convertido por uma série de reações químicas em glicose. E aí sim é usado, então ele é convertido em glicose e usado para a produção de ATP, para a respiração celular. Então vocês têm que saber o significado desse termo também, que eu esqueci de adicionar no slide, tá? Outra coisa importante para vocês saberem aqui do pâncreas é essa patologia aqui, a diabetes mellitus, que eu já expliquei para vocês, e eu deixei aqui um resuminho para vocês depois anotarem com calma, que existem 2 tipos de diabetes. Existe o diabetes mellitus tipo 1, que ele é genético, e existe o diabetes mellitus tipo 2, que ele é multifatorial. Ele está principalmente relacionado com hábitos de vida. A diabetes mellitus genética, ele tem uma destruição das células beta, ele é uma doença autoimune. Vocês sabem o que significa doença autoimune? É uma doença em que o nosso sistema imunológico, ele é um sistema protetivo, ele, por algum defeito genético, por algum erro no sistema imunológico, ele não reconhecem as nossas células normais do nosso corpo, as células saudáveis, eles identificam
como uma célula ruim que precisa ser combatida. Então, produz anticorpos de defesa para defender o nosso corpo. Os anticorpos têm função de defender, eles matam substâncias ruins. Só que esses autoanticorpos, eles são anticorpos contra o nosso próprio corpo, contra auto significa próprio. Então, ele tenta combater células do nosso próprio corpo. Por isso que é uma doença autoimune. Ela faz o combate imunológico contra substâncias beta, que são substâncias saudáveis do nosso próprio corpo. Nosso sistema imune fica confuso e ele acaba achando que as células beta são prejudiciais, por isso eles produzem autoanticorpos que vão destruir as nossas células beta. Se eu destruo a célula beta, como consequência, não há produção de insulina. Qual é a consequência disso? Se eu não tenho produção de insulina, eu não tenho a nossa regulação, não tenho equilíbrio. Então, a glicemia, ela está sempre alta. Então, e como consequência, tem uma alta taxa. A gente começa a ter uma hiper. Hiper significa alto, uma alta taxa de glicemia, alta taxa de glicose no sangue. Com essa alta taxa de glicose no sangue, a gente tem várias consequências. Começa a acumular glicose em vários lugares. A glicemia fica alta, a gente não consegue cumprir o nosso papel. As células não estão recebendo glicose. Se eu não tenho insulina, minhas células não estão recebendo a glicose, não está armazenando. Então, eu não estou tendo a produção de ATP. Eu não estou conseguindo cumprir a função básica do meu corpo, de ter respiração celular. Então, por isso, como tratamento, o paciente ele tem que injetar insulina para sempre. Ele fica dependente. Então, o paciente que tem diabetes mellitus tipo 1, ele é insulino dependente. Já o diabetes mellitus tipo 2, como eu já falei, ele é multifatorial. Tem vários fatores que fazem com que as células criem resistência à insulina. Ou seja, não é uma doença autoimune, eu não estou criando autoanticorpos, não está tendo a destruição das células beta. O que acontece é que as células têm resistência à insulina. A insulina passa a não ter muito efeito. Então, como consequência, a gente tem uma baixa captação de insulina pelas células, elas não estão recebendo insulina direito, não estão respondendo à função da insulina, e aí começa, como consequência, a acontecer a mesma coisa, a ter uma hiperglicemia. E aí, nesse caso, o paciente faz um tratamento diferente, ele não vira insulino dependente, ele toma fármacos que diminuem, tem como mecanismo de ação a diminuição da glicemia. Então, esses medicamentos, geralmente, eles podem atuar de várias formas diferentes, né? Eles são chamados de antidiabéticos ou antiglicemiantes. Um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 refratária ao tratamento. Toda vez que eu falo de refratária, significa que o medicamento que trata aquela doença não está fazendo efeito. Então, continua tendo hiperglicemia mesmo usando o medicamento. Aí, esse paciente começa a se tornar um insulino dependente. Começa a ter que usar insulina. Não é porque ele tem diabetes mellitus tipo 2, não. Não é que o diabetes mellitus tipo 2 virou tipo 1, não, tá? Na verdade, é que o tipo 2 criou resistência. Então, as células não conseguem mais cumprir a função da insulina. E aí, quando isso acontece, o paciente vira um insulino dependente, tá? Porque as células a insulina não tem mais função. Não significa que as células betas foram destruídas, mas sim que elas estão funcionando. Esse paciente aqui, ele tem células beta, as células beta estão produzindo insulina normalmente. O que está acontecendo é que a insulina não está conseguindo cumprir a sua função. E aí, por isso, ele se torna um insulino dependente. Então, pronto, a aula foi isso. Agora vamos revisar conceitos. Essa revisão aqui
Eu vou botar como desenho, mas eu vou mostrar no 3D também, porque pode ser assim que o professor cobre na prova, tá? Então, vamos revisar. Qual o nome desse órgão? Qual é o nome disso daqui? Eu quero que vocês falem mesmo, que vocês conversem aí comigo. Então, isso daqui é o pâncreas. Isso daqui, o que que é? É o duodeno. Aqui a gente tem o baço. O baço tem uma relação íntima aqui com o pâncreas, porque ele encosta na cauda do pâncreas. O duodeno encosta na cabeça do pâncreas, então tem essa relação anatômica importante. Aqui, essa curvinha do pâncreas é o processo uncinado. Isso daqui, essa fissura, qual é o nome? Incisura pancreática, e é por ela que passa dois vasos muito importantes. Qual é o nome da artéria grande que passa aqui? Artéria mesentérica superior. Qual é o nome da veia importante que passa aqui? Veia mesentérica superior. Então, a gente tem duas funções, né? No pâncreas tem a função endócrina e a função exócrina. A função endócrina, ela se liga aos vasos, porque ela libera hormônios. Ela é formada pelas ilhotas de Langerhans, que é esse desenhozinho aqui, e ela joga os hormônios diretamente na corrente sanguínea. Essa artéria aqui é a artéria esplênica, então os hormônios jogam principalmente na artéria esplênica. E a parte exócrina é formada por essas vesículas, que são chamadas de glândulas acinosas, que ela é composta por ácinos, que são as células que produzem as enzimas digestivas e, por consequência, produzem o suco digestivo chamado suco pancreático, e ele joga dentro do ducto. Esse ducto desemboca aqui no ducto pancreático principal, que também pode ter uma ramificação acessória chamada ducto acessório. Esse acessório desemboca na papila duodenal menor. O ducto principal desemboca aqui na ampola de Vater, que é onde faz conexão com o ducto biliar ou ducto colédoco. E o ducto colédoco, junto com o ducto principal, formam a ampola de Vater, que desembocam na papila duodenal maior, que é controlada pelo esfíncter de Oddi. Vocês sabendo isso tudo aqui, vocês já sabem responder qualquer questão de anatomia, tá? Então, aqui tem o gabarito que eu deixei para vocês verem depois. Tá em inglês, mas é bem fácil a tradução. Aqui, revisando fisiologia. A função exócrina é formada por qual célula? O que essas células produzem? E qual a função disso que ela produziu? Função endócrina, mesma coisa. Quais são as células? O que elas produzem? Qual a função? Eu botei aqui o gabarito para depois vocês estudarem com calma. Aqui também é uma revisãozinha. Célula alfa produz qual hormônio? E faz o que com a glicemia? Aumenta ou diminui? Esses conceitos aqui eu quero que vocês saibam e que vocês treinem. O que é glicose, o que é glicogênio, o que significa cada um desses processos aqui. E a diabetes mellitus, ela tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é causada pelo que, principalmente? Qual é a fisiopatologia? O que acontece para causar essa tipo 1? Qual é o tratamento principal? E a tipo 2, as mesmas respostas. Aqui tem o gabaritozinho, que é aquele slide que eu expliquei, e eu quero que vocês treinem responder isso daqui, porque é o que cai em prova. Aqui foram dúvidas que uma aula do semestre passado teve. Elas queriam saber se a diabetes mellitus tipo 1 pode desenvolver a tipo 2, e a resposta é não, como eu já tinha explicado para vocês, e aí depois vocês leem com calma uma resposta, exemplo de questão de prova, como vocês teriam que responder, seria mais ou menos assim. E outra pessoa perguntou qual o mecanismo de ação dos antidiabéticos, porque eu expliquei que tem os antidiabéticos, mas como que eles agem? E a metformina? Então eu queria dizer para vocês que isso daqui não precisa saber para esse módulo, é uma pergunta a nível de curiosidade, mas eu coloquei aqui a farmacologia dos antidiabéticos, porque existem vários tipos de remédio para diabetes, vários tipos de antiglicemiantes orais, mas o mais usado, mais conhecido é a metformina, por isso que perguntaram disso. Então, cada antidiabético, eu botei aqui em cima o nome da classe,
do antidiabético. Aqui eu botei o nome de exemplo do fármaco. Então, existe o miglitol, arcabose, existe a glibenclamida, a glicazida. Cada um é um remédio desse diferente, tá? E a metformina. E aqui eu descrevi o mecanismo de ação. Isso daqui é mais para os curiosos, tá? Eu coloquei aqui, ó, apenas para os curiosos. Isso daqui é para quem gosta de aprofundar o conteúdo. Isso vocês vão ver lá na frente. Vai ter outro semestre só para estudar farmacologia. Vocês vão ter um semestre só para estudar o mecanismo de ação dos antidiabéticos. Não precisa aprofundar nisso agora. Isso aqui é só para quem tá com curiosidade e quer saber, tá? Então, essa foi a aula de pâncreas. Eu fiz uma aula bem longa, bem detalhada, aprofundei cada detalhe relacionado ao sistema endócrino, porque eu quero falar com vocês desde o básico. Eu quero que vocês entendam detalhadamente esses processos, porque é cobrado em prova e cai muito. E isso é importante não só para as provas desse módulo, é importante para a vida. A gente vai trabalhar muito isso daqui, ó, no PNESC. Vocês vão ver muito isso daqui na UBS. Tem muito paciente que tem hipertensão arterial e diabetes, e aí tem que fazer o tratamento com os dois. E se vocês não entenderem o básico, que é o que a gente viu na aula de hoje, vocês não conseguem entender depois o mecanismo de ação dos medicamentos, e aí não conseguem entender qual remédio tem que dar para qual paciente. Por isso que é muito importante, e é por isso que eu detalhei minuciosamente essa aula e como acontece cada processo, para vocês lá na frente, vocês vão me agradecer, se vocês estudarem muito bem isso daqui, tá? Então, qualquer dúvida, não importa a dúvida que seja, nenhuma dúvida é besta, podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham aprendido comigo. Eu vou mandar o slide para vocês assistirem, depois vocês fazerem as anotações que vocês quiserem, tá? Eu vou disponibilizar. Muito obrigada e tchau, tchau.